Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Hoje nós temos um tema muito denso, fascinante e que, vai exigir bastante da nossa capacidade de reflexão. Com certeza. É um daqueles tópicos que faz a gente repensar muita coisa, né? Exatamente. A nossa missão nessa investigação de hoje é destrinchar os excertos de um ensaio chamado The Tragedy of Adam, Fatherhood and the Weight of Sin, ou, traduzindo para quem nos ouve, A Tragédia de Adão, Paternidade e o Peso do Pecado. Um título forte, aliás. Muito. E para quem não está tão familiarizado com o contexto, esse material faz uma desconstrução incrível do universo da série animada Hazbin Hotel. O nosso objetivo hoje é basicamente desconstruir a imagem de um vilão clássico. Tirar aquela camada superficial, sabe? Isso. Tirar a camada de um antagonista bidimensional e analisar as implicações psicológicas profundas de ser, literalmente, o pai da humanidade. Só que, antes de começarmos a desempacotar isso tudo... Sim, é fundamental a gente fazer uma pausa muito importante aqui. Um aviso de imparcialidade. Por favor. Como o material de origem que a gente vai analisar hoje cita diretamente figuras históricas, politicamente carregadas, ditadores e até crimes reais, para ilustrar a maldade humana, a gente precisa deixar as coisas bem claras. Sim, o texto entra em territórios bem pesados. Exato. Então, eu quero declarar de forma muito clara e objetiva que a discussão a seguir relata estritamente o conteúdo do texto que nos foi fornecido. Precisa ficar absolutamente claro para quem acompanha a gente que não há nenhum tipo de endosso, simpatia ou tomada de posição política em relação aos exemplos extremos de ditadoras e figuras históricas que o autor menciona. Ir fielmente os conceitos morais e filosóficos abordados no material, né? Repassar a análise. Perfeito. O contexto está estabelecido. Certo? Recado dado. Então, vamos desempacotar isso. Vamos iniciar essa jornada pelo que o ensaio define como o primeiro grande trauma da história humana. E a ideia central do texto, para começar, é fantástica, porque o autor diz que o Adão não é apenas um ser celestial. Ele não é só um habitante lá do paraíso com asinhas e ego inflado. Longe disso. Ele é, de forma muito literal, o ancestral de todos. Cada civilização, cada império, cada indivíduo que já pisou na Terra descende dele. Ele é o primeiro homem. E olha, o peso emocional dessa mudança de perspectiva é impressionante. Porque quando a gente lê isso, a humanidade deixa de ser uma massa abstrata, sabe? Deixa de ser só estatística. Exatamente, é a família do Adão. Bilhões de pessoas são seus filhos e netos diretos. Isso muda o jogo completamente. E é aí que o ensaio introduz o conceito do pecado. O texto explica como as ações de Lúcifer e Lilith trouxeram o pecado ao mundo. E como o peso colossal dessa desobediência acabou recaindo sobre os ombros de Adão. Como patriarca, ele assiste a corrupção entrar na própria casa. O que nos leva ao exemplo específico que o texto traz que me deixou super impactada. Caim e Abel. O primeiro assassinato. E a gente precisa de muita empatia e até de um certo assombro para olhar para isso do jeito que o autor propõe. Não foi apenas o primeiro homicídio registrado na história da humanidade. O ensaio foca na dor inimaginável do primeiro pai testemunhando um filho destruir o outro. É sangue do sangue dele manchando a terra pela primeira vez. O trauma absoluto. Pensa na devastação de uma família comum quando acontece uma tragédia interna. Agora eleva isso para o primeiríssimo ato de violência fatal. O texto argumenta que a mente do Adão se fratura aí. E a tortura não para por aí, porque ele é imortal. Ele sobrevive para ver isso acontecer de novo e de novo, certo? Esse é o ciclo interminável. O ensaio avança na linha do tempo, detalhando como Adão assistiu a história se repetir. Não por anos ou décadas, mas por milhares de anos. Guerras, tiranias, massacres. A imortalidade virou uma punição, forçando-lhe a ser um espectador de horrores. E o texto dá nome aos bois, né? Ele traz exemplos históricos reais e muito perturbadores para provar o argumento de que a humanidade tem um padrão de extrema crueldade. O material cita especificamente que é a representação máxima do extermínio sistemático. Sim. E também cita a ditadura fascista do
e vai além, trazendo as purgas políticas e os campos de trabalho forçado de Joseph Stalin. E, lembrando a nossa audiência, estamos apenas relatando os exemplos usados no ensaio para ilustrar a escala de morte que o personagem Adão foi forçado a assistir. E o mais interessante na estrutura desse argumento é que o autor não foca só na maldade macroscópica, essa do Estado. Ele complementa a tese com a crueldade individual, em nível micro. Os crimes mais íntimos. Isso. O material cita criminosos individuais infames. Gente como Jack the Ripper, espalhando terror em Londres, e Ted Bundy. O ensaio une o terror em grande escala dos ditadores com a violência fria dos assassinos em série. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque esses exemplos provam para o Adão que a maldade não nasce apenas da ignorância. Não é só falta de educação ou acidente sociológico. Se conectarmos isso a um Padmanabha maior, a gente entende a desilusão dele. Para o Adão, a maldade nasce de escolhas conscientes. E isso não é uma exceção na visão dele, é um padrão inegável. A humanidade escolhe o mal repetidamente. É uma escolha diária. Exato. Ele viu gerações inteiras escolherem ferir o próximo. E o texto afirma que isso leva ao personagem à perda total da esperança na redenção. Para ele, a imensa maioria não quer ser salva. O que nos joga direto em um dilema moral muito pesado, que muda tudo. A reinterpretação dos extermínios que o Adão promove na série. Porque, pensa bem, e se esses extermínios anuais não forem puro sadismo de um vilão de desenho animado? Essa é a grande sacada do texto. E se for a atitude extrema de um pai tentando proteger o pouco de bom que restou? Exatamente. Ele quer proteger o paraíso de um inferno crescente e superlotado de seres perigosos. Ele faz algo incrivelmente cruel, brutal, mas que ele, no íntimo pragmático dele, acredita ser estritamente necessário. É como amputar um braço para salvar o resto do corpo. E é aí que o ensaio introduz o grande contraponto de Hazbin Hotel. A personagem Charlie Morningstar. O idealismo brilhante e inabalável da Charlie é diametralmente oposto à experiência do Adão. Ela acredita que todo mundo, sem exceção, pode ser redimido. Mas é aí que o texto levanta dilemas reais que são provocações fantásticas. A teoria da Charlie é linda, mas aguenta o choque com a realidade? O ensaio pergunta, se o pedisse redenção, a Charlie aceitaria? É uma pergunta indigesta. Muito. E tem mais. O autor questiona como seria a convivência no paraíso entre um assassino em série redimido e as vítimas dele que já estariam lá. Isso seria justo com as vítimas? Empírica terrível. Muitos simplesmente não querem mudar. O Adão representa a desilusão moldada por milênios de experiência prática. Ele tem dados para provar o seu ponto. A Charlie representa a esperança teórica e a fé inabalável. E o ponto alto do ensaio é afirmar que a visão do Adão não é irracional. Não é irracional de forma alguma. O cinismo dele foi comprado a muito custo, com muito sofrimento. E é isso que torna o conflito entre eles muito mais complexo do que só o bem lutando contra o mal. É a experiência fria contra o otimismo radical. Mas isso nos leva à parte onde o autor faz uma crítica à própria narrativa da série. O ensaio aponta que o desenho infelizmente desperdiça muito do potencial dramático dessa dinâmica. A série prefere manter o Adão naquele papel mais de vilão arrogante, com piadas ácidas, né? Isso. E deixa essa profundidade psicológica meio de lado.